Deu certo, obrigado. Deu certo, estamos gravando aqui. Obrigado. Então, depois eu vejo a configuração, como é que eu boto aqui para ficar mais fácil. Obrigadão, Roberto. Pessoal, então vamos dar início, tá? Eu vou compartilhar aqui os slides com vocês. Vocês estão vendo a tela de slide? Sim? Sim. Beleza. Então, pessoal, a proposta é falar sobre o Yin e o Yang na saúde, né? Então, a nossa intenção é focar na parte da saúde, que é o que nos interessa enquanto acupunturista, né? Então, eu estava falando esse final de semana com o pessoal de Teresina, que eu conheci muitos professores bons, mas alguns deles não sabiam passar o conteúdo, né? E então, assim, apesar da proposta dele ser muito boa, ele não conseguia passar conteúdo e muitas vezes ficava prejudicado, o aluno ficava prejudicado, eu como aluno me senti várias vezes prejudicado, e a proposta do nosso curso, tanto da aba como essa minha proposta aqui com a mentoria, é fazer com que vocês pratiquem, né? Então, na visão da medicina tradicional chinesa, é fundamental a gente iniciar qualquer tratamento com o equilíbrio do Yin e Yang, né? Então, de nada adianta a gente saber usar ponto aberto, vaso maravilhoso, regras de geração, regras de dominância, se a gente não fizer o básico, tá? Então, a nossa proposta da mentoria vai iniciar por isso, né? Pelo Yin e Yang. Nós vamos falar sobre a acupuntura esotérica, que não faz parte da acupuntura tradicional, então não está dentro do curso da aba, mas é uma proposta muito fantástica, com resultados fantásticos, tá? Então, o próximo encontro vai ser sobre ela, e aí a gente vai evoluindo com aquela proposta que já está no grupo, tá? Então, quem não estiver, assim, de acordo, quiser falar algum um conselho, alguma mudança, tá? Estou aberto também para acrescentar. Se vocês olharem, eu coloquei, né, decidi colocar a craniopuntura, né, que muita gente diz, pediu, então a gente colocou também a crânio como uma proposta aqui para a gente comentar na mentoria, tá certo? Então nós vamos ter tempo. Eu retirei da mentoria o convite do pessoal de São Luís, que era, eu ia fazer para eles, né? Comentei até com alguns em Fortaleza, em Teresina, que eu ia convidar o pessoal de São Luís, mas em Teresina teve muita gente e aí eu não queria chegar a mais de 30 pessoas, né? E aí eu não conseguiria dar uma qualidade. Então, acho que o número aí tá bom para a gente fazer um acompanhamento de qualidade, tá? Só me confirma, o slide passou para vocês? Sim? Então, passou não, Roberto? O slide? Não, Passou, aqui professor, passou. o meu Passou? não, o meu ainda está como modo, não está como modo de apresentação. Eu consigo ver os slides aqui na lateral. Ah, tá. Professor, aqui tá. Pronto, agora deu certo. Pronto. Obrigado, obrigado. Então, de tanta gente falar, não precisa a gente estar massificando sobre a importância de um equilíbrio, né? Então, mas a gente tem que entender o que que é um equilíbrio, tá? Equilíbrio é não adoecer Professor, Oi, professor, oi. só uma coisa. O senhor tem como tá botando mudo o fone, o Sim, som de sim, quem tá, porque às vezes o sim, barulho sim, do ambiente atrapalha. Obrigada. sim. Obrigado. Então, e realmente tem algumas pessoas que chegam em casa ocupada, né, e deixar só aberto. Então, pessoal, a intenção é trazer um olhar terapêutico para o equilíbrio, tá? Então, o equilíbrio vem não só do estado estático, né? O equilíbrio tem que ser dinâmico, o equilíbrio tem que ser uma coisa de eu aceitar a minha vulnerabilidade na mudança,
tá? Então, hoje está muito na moda de falar de vulnerabilidade, mas essa é a intenção do equilíbrio, é entender o nosso lado yin e o lado yang. Só que muitas vezes não, as pessoas não querem, né? Então, eu tenho alguns amigos, até terapeutas, que eles não respeitam o seu lado yin, né? Então, claro, todo mundo, depois de um carnaval de agitação, a gente tem um tempo de ressaca. Então, um tempo de dedicação a um filho doente vai também nos demandar muita energia e essa energia vai ser cobrada depois. Então, esse yin e yang tem que ser dinâmico, né? E aí a gente tem que olhar para o nosso paciente e dizer para ele em qual momento ele está. Então, a proposta dessa noite vai ser identificar, né? Então, vou tentar não passar do horário, mas a proposta é a gente identificar em qual momento o meu paciente está, para aí sim eu saber o que fazer com ele, tá? Então, o Yin e o Yang são qualidades do sopro que nós vamos ter, tá? Então, é uma qualidade da energia que vai trazer bastante importância para a terapêutica, né? Então, é fundamental a gente entender em qual momento esse paciente está, em qual qualidade de energia ele tem, porque elas vão ser opostas e complementares. Então, se eu estou numa fase assim, né, yin, eu tenho que levar numa fase yang, mas eu tenho também que entender em quantidade de energia que esse paciente está. Porque se o paciente está muito yang, um exemplo, ansioso, estressado, pressão alta, dependendo da quantidade de estímulo que eu der nele, ele vai ter uma queda muito grande. E aí ele pode ir para o IN muito rápido. É por isso que muita gente diz, a acupuntura pode gerar tontura, o paciente pode desmaiar, mas depende da quantidade de estímulo, né? Então, tem terapeutas que utilizam óleo essencial, agulha, moxa, escaldapés, massagem com pedras quentes, aromaterapia e outras coisas que vão dando muito estímulo para o paciente. Então, se ele está em estado de equilíbrio, a quantidade de terapia vai ser boa para ele, mas se ele estiver num desequilíbrio de muito topo, né, ou seja, muito yang ou muito yin, pode gerar um problema para ele, tá? Só silenciar aqui. Então, é fundamental a gente entender em qual momento o nosso paciente está. Então, o yang e o yin não são coisas, né? Não dá para a gente dizer que é só uma coisa, porque dentro do yin vai ter o yang. E eles geralmente são associados a alguns fenômenos, ao movimento da energia que esse paciente está, né? Então, é muito importante a gente entender. Deus, como é que eu faço aqui para silenciar esse pessoal? Então, é muito importante a gente estar entendendo em qual estado de desequilíbrio o nosso paciente está, né? Então, deixa eu só voltar aqui. De acordo com o capítulo 2 do Suen, cada ser humano tem a habilidade de preservar e preservar ou de destruir essa composição de harmonia do Ki, né? Então, todo mundo tem a capacidade de preservar, de manter e de não adoecer pelo desequilíbrio do Yin e do Yang. Mas também a gente tem a capacidade de destruir esse equilíbrio, tá? E aí, hoje a gente está sempre colocando em prova esse equilíbrio, né? Dormindo mal, comendo mal, seguindo a rotina que está fora da proposta do Tao, né? Do taoísmo, da visão de que tudo tem um equilíbrio, né? E se em algum ser vivo essa variação de que se afasta muito da normal, né? Essa norma de equilíbrio ela vai perder o instinto natural e haverá uma doença e até mesmo a morte, né? Dependendo do pico desse desequilíbrio, tá? Então, tem gente que pode estar tudo bem agora e do nada ter um infarto, ter um pico de pressão ou ter uma queda muito brusca de pressão e ter uma parada cardíaca. E aí é a importância da gente entender que cada pessoa vai sofrer a influência das estações do ano, do dia, do horário do dia, né? Então, todo ser vivo está interagindo com o meio. Então, é normal a gente ter um desequilíbrio. Então, agora, 8h30 da noite,
nós estamos no horário do CS, né? Então, seria o horário, saindo do horário do rim, indo para o horário do CS, e não é horário do pessoal ir para academia, porque o pericárdio está recebendo muita energia, mas tem gente que só tem horário para ir agora, né? 8, 9, 10 horas da noite. Então, é esse o princípio do que a gente tem que ver no nosso paciente. O que que ele está fazendo para preservar esse equilíbrio, né? Então, será que não era melhor ele ir 8 horas da manhã, lá no horário do início do horário do estômago, do baço pâncreas, que é melhor para ele movimentar a energia, é melhor para ele distribuir energia, é melhor para ele produzir músculo, né? Seria melhor 9, 10 horas da manhã. Então, esse o princípio do que a gente tem que buscar no nosso paciente, tá? Mas a gente vai ter uma proposta de falar ainda sobre os 5 elementos e sobre cada órgão e víscera do nosso paciente, tá? Então, para a manutenção da saúde, é fundamental a gente entender o estado de yin e yang do paciente, tá? Porque isso vai repercutir. E o que a gente entende é que o nosso corpo guarda a memória de tudo que a gente viveu, e assim nós vamos ter alguns estímulos mais fáceis de ser acessado, tá? Um exemplo, uma criança que sofreu algum tipo de abandono, ela pode ter se sentido sozinha, isso vai desencadear uma memória muito ruim nela, né? Muito triste, muito sozinha, muito calada, e aí isso pode ter durado poucos segundos, tá? Da mãe que foi pegar uma coisa lá fora, né? A porta trancou sem querer e a criança ficou agitada e aí ficou triste, ficou chorando e aí, né, já aconteceu comigo, é muito comum acontecer de uma criança se trancar no banheiro e aquele pico de estresse pode gerar uma memória traumática para ela, né? Então, eu acho que eu já contei, uma vez na escola, minha filha tem 4 anos, né? Eu entrei no elevador com ela da escola e na hora de sair eu puxei a mochila e ela ficou brincando no espelho do elevador e o elevador fechou e subiu com ela. E aí imagine o desespero da criança presa no elevador sozinha e o desespero do pai também, né? Sorte que só tinham 2 andares, foi rapidinho, a gente resolveu. Mas na cabeça da criança aquilo ali durou uma eternidade, né? Nós adultos acontece isso. Imagine uma criança de 3, 4 anos, se a gente não quebrar esse desequilíbrio, essas memórias, basta uma chuva, basta um elevador, basta um momento de um passeio que a pessoa está passando, pode fazer ela reviver aquela memória, tá? Então, a gente acredita que cada ciclo de um dia é um tempo suficiente para a gente remodelar a energia do nosso corpo, tá? Então, a manutenção da saúde vai depender do estado de equilíbrio adequado do yin e do yang. Então, se a minha filha, eu conseguir segurar ela naquela manhã, à tarde eu acolhi ela, à noite eu mandei outra informação, e no outro dia, quando a gente viu o elevador, ela preferiu ir pela escada, claro, né? Nós fomos pela escada, respeitamos o limite dela, do yin e do yang, né? Então ela estava estressada, estava com medo, e aí a gente foi respeitando, mas chegou um momento onde eu tive que expor ela ao estresse dela, né? Então, vamos no elevador, mas eu vou com você. E ela foi agarrada comigo, tá? Foi 2, 3 semanas até ela se sentir bem para ir sem estar segurando na minha mão. Mas é importante a gente entender que o paciente tem memórias e que o Yin e o Yang podem ativar essas memórias também, tá? E aí, que memórias são? Onde é que estão essas memórias? A energia Yin vai estar ligado à matéria, né? Então, a energia Yin está ligado a tudo que é material, tá? Em relação à energia Yang, que está ligado a tudo que é energia, tá? Tudo que é frio é Yin, tudo que é calor é Yang. Então, se minha filha, naquele momento, sentiu frio no elevador, muitas vezes um frio pode desencadear uma reação Yin nela, tá? Ou se foi num assalto no meio da tarde, que a pessoa estava sozinha, era meio-dia, e a pessoa sofreu um assalto, então aquele calor pode produzir também uma reação no corpo dela, tá? Então, só para a gente entender que a energia Yin e a energia Yang também podem desencadear certas reações no nosso paciente. E aí ela vai desencadear onde? Aí a gente vai falar depois sobre cada órgão, cada víscera, cada tecido do corpo que pode desencadear, tá?
Mas a energia yin, geralmente, ela está ligada à matéria, ao repouso, ao frio, ao que é profundo, à noite e ao feminino, tá? Então, toda mulher tem mais prevalência de energia yin, porém ela também tem energia yang. Todo homem tem prevalência de energia yang, mas tem também um pouco de energia yin, tá? Que isso fique bem claro. Então, o que nós temos? Quando a energia yin ela é afetada, ela tem uma predominância de afetar mais quem? A mulher, tá? Então, quando a energia yang é afetada, ela tem uma predominância de afetar mais quem? O homem. Porém, a Fernanda, a Vívia, a Socorro, a Sônia, todo mundo aqui tem um pouco de energia e um pouco de momento yin e um pouco de momento yang. E aí vem a nossa terapêutica, né? Como você estava no momento em que sentiu o desconforto, a dor, apareceu a doença? O que estava acontecendo? Aí a pessoa vai dizer: ah, foi num momento muito estressante, foi quando eu estava viajando, ou foi quando eu estava defendendo meu doutorado, foi quando eu estava praticando esporte. E aí é importante a gente entender qual é a prevalência de energia que essa pessoa estava, tá? Porque mulheres podem ter problemas de energia yang e homens podem ter problema de energia yin, tá? Então é muito importante a gente entender qual é a prevalência da energia que está influenciando nessa pessoa, tá? Então o que é que nós vamos ter? A energia yin é mais feminina e está mais ligada à matéria. A energia yang já é mais masculina, está mais ligada à energia, tá? Ao movimento, ao calor, ao superficial, ao dia e o masculino, né? Então, quando a energia yang, e aí entenda a energia yang como o calor, a ação, o movimento, o pensamento é uma energia mais masculina. E quando uma mulher se põe na energia yang, ela vai ser bem aceita, ela vai ter suas práticas, ela vai se dar bem, porém o excesso de energia yang numa mulher pode ser prejudicial, tá? Então, o excesso de, de energia masculina pode prejudicar a mulher. Por exemplo, excesso de pensamentos, excesso de sobrecarga física, como ter que pegar muito peso, ter que fazer algumas atividades que no homem o corpo dele é mais adaptável, tá? Pode se sobrecarregar na mulher. Um exemplo é uma mulher que tem que trabalhar muito como serviços gerais. Tá? Então, ela tende a usar mais energia masculina, do esforço, da força, ou uma mulher que ocupa um cargo de chefia. Tá? Então, ela tem todo o direito de estar lá, mas sabendo que ela vai lidar com desafetos, com briga, com discussões, e isso pode desgastar muito ela e fazer com que ela use muito a energia yang. Tá? Então, é muito importante a gente saber em qual energia essa pessoa prevalece, tá? E o homem, se ele entrar muito na energia feminina, ele também pode adoecer, tá? O que que a gente diz sobre isso? É que o homem que é muito carinhoso, cuida muito da família, se importa com os pais, se importa com todo mundo, que é uma energia mais yin, e ele tem todo o direito de estar lá, tá? De cuidar da sua família, mas ele vai ter mais aspectos que vão influenciar na sua saúde também, tá? Então, ele pode ter mais tendência a sofrer de fatores emocionais que as mulheres já têm mais capacidade de lidar, tá? Então, as mulheres têm mais jogo de cintura para cuidar da família, cuidar do lar, da casa, dos filhos, ela tem mais jogo de cintura. O homem já tem mais uma dificuldade. Tá? E isso não é questão de gênero, nem de machismo, não, tá? É questão mesmo da energia que cada um carrega, tá? Então, os desequilíbrios mais comuns, tá? Nós vamos ter a energia yin como desgaste físico, que está ligado à matéria, e a energia yang, desgaste energético, tá? Então, o que nós vamos ter? A mulher tem mais tendência a ter um desgaste físico, tá? Depois dos 40, dos 50 anos, ela tem mais um desgaste físico do que o homem,
Então, ela tem uma questão da menopausa, que o homem já não tem, ela tem uma questão de perca maior do colágeno, ela tem uma capacidade de perder mais aquela qualidade de energia que ela tem. E no homem é a questão do desgaste energético, né? Então, se ele tem desequilíbrio, ele vai ter o desgaste mais ligado à sua capacidade energética, tá? Então, vai ser mais a questão emocional, energia mesmo de realizar as tarefas, e aí ele vai ter mais esse desgaste. Assim como também os excessos, tá? Então, excesso de yin pode gerar mais problema para as mulheres, e excesso de yang pode gerar mais problemas para os homens, tá? Características que a gente teria de excesso de yin seria justamente essa questão de excesso de matéria, tá? De problemas físicos. Então, a mulher tem mais hormônios, tem mais mudanças de hormônios, então a matéria, o corpo da mulher sofre mais mudanças. Então, a mulher tem mais tendência a ter, né, alguns tipos de problemas que no homem é mais incomum, tá? Então, essa questão de matéria é mais feminino e energia é mais masculino, tá? Então, energia yin, nós vamos ter a parte do desgaste físico, parte da insônia, que é yin, né? Então, o sono, o repouso, o relaxamento é yin, né? A secura é mais yin, a inquietude, né? Então, não conseguir ficar quieto, não conseguir praticar o silêncio, a meditação, a organização, né? Que é mais feminina, e aí a gente vai ter mais uma energia yin, e se tiver desequilíbrio, é mais comum, né? Quem tem mais energia yin. Dificuldade de gerar o yang. Aí a gente vai ter essa dificuldade de gerar uma energia mais ativa, tá? Um exemplo, a energia yin é a do sono. Se eu não durmo bem, eu vou ter dificuldade de acordar no dia seguinte. Eu vou acordar com mau humor, ou eu vou acordar sem energia, eu vou acordar. Então, eu tenho dificuldade de gerar o yang, tá? Então, todo yin com problema tem dificuldade de gerar o yang. E a gente falou, o yin é a parte física, né? Então, é a parte mais material. Então, se eu tenho uma matéria que pode vir com alguma queixa, né? Um fator material, uma parte mais física, então eu tenho uma dificuldade de gerar essa parte energética a partir da matéria, tá? Enquanto a energia yang é alguma coisa mais energético, e se eu tenho um problema energético, eu tenho mais dificuldade de gerar o yin, a matéria, tá? E isso é fundamental, tá? A gente entender que o paciente, qual é a dificuldade dele, tá? Está no yin ou está no yang? E dentro desse desequilíbrio, é um excesso ou é uma insuficiência? Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tranquilo? Quem quer falar alguma coisa? Não, beleza? Professor, Oi. eu pude perceber aqui que tanto o desequilíbrio no yin quanto no yang causa insônia, né? E a Sim, perfeito. inquietude é uma coisa semelhante, né, para os dois. Perfeito, perfeito, perfeito. E essa observação eu deixei porque era para a gente comentar que a insônia ela tem dois aspectos, tá? Assim como qualquer outro sintoma ligado à parte de psicossomática, né, digamos assim. Então, tudo que é por exemplo, a dor de cabeça, ela pode ser yin ou pode ser yang, tá? A insônia, que é uma coisa que conecta o físico e o emocional, tá? Então, se o físico não está bem, o emocional também não vai estar, tá? Então, a insônia, ela pode ser por um desequilíbrio de eu não conseguir dormir, ou a insônia pode ser um desequilíbrio por eu estar muito agitado, tá? Que são duas coisas diferentes, que é o que a gente vai comentar no próximo slide. Boa observação, tá? Então, a minha inquietude é de quê? Porque eu não consigo acalmar minha mente, ou minha perna, minha mão, meu braço, ou é uma inquietude de eu ser muito agitado, tá? Então, já aproveitando que foi comentado, vamos lá. Duas inquietudes, tá? Uma inquietude que eu tenho de yin, o que seria?
é uma inquietude de não conseguir silenciar, um exemplo, minha mente, ou eu não conseguir parar a minha mão, tá? Qual é, assim, o que vocês têm? Qual é a doença que seria eu não conseguir parar a mão? Um tremor que o paciente tem, né? Parkinson. Tem, beleza. Então, Parkinson. o paciente com Parkinson, né, ele vai ter esse problema de desgaste físico, tá? Então, é um problema neurológico de desgaste, tá? Então, é uma inquietude yin. Já uma inquietude yang é aquele paciente que já vai ter alguma questão energética, tá? Um exemplo, uma criança hiperativa, tá? Uma criança que tem hiperatividade, ou eu mesmo no momento de preparar alguma aula ou resolver alguma coisa, esperando alguma coisa acontecer, então eu posso ter uma inquietude de origem yang, tá? E aí eu tenho que saber o que o meu paciente tem, quem ele é, para eu saber se o problema dele é yin ou yang, tá? Então, assim, a maioria dos problemas nós vamos ter aspectos yin e yang, tá? Mas tudo que envolve a parte psicossomática é muito importante a gente entender se é um desgaste que nesse momento está mais físico ou mais energético, tá? Então é muito importante a gente entender que, apesar dos sintomas serem parecidos, tudo pode ser uma inquietude ou a insônia, mas tanto Yin como Yang vão ter aspectos físicos parecidos, mas de origem diferente. Tá? Faz sentido para vocês, pessoal? Isso que a gente está falando? Tranquilo? Então, é muito importante a gente entender a origem do problema, tá? E aí essa origem, deixa eu só voltar aqui. Essa origem, a gente entende que ele parte de um comportamento yin ou yang, né? Então eu tenho que entender que o meu paciente ele vai ter um comportamento que é para ser natural. Então, quem tem um comportamento natural, ele não vai ter queixa, né? Então, se aquela pessoa vai para o trabalho, consegue voltar do trabalho, dormir, acordar, no outro dia ele vai fazer outra coisa, no dia que precisar fazer uma atividade física, ele vai e volta sem queixas, ele está com o yin e yang em equilíbrio. Por mais que em um momento ele sinta alguma coisa, mas ele tende a entrar no equilíbrio, tá? E esse material aqui está no livro do Alter Osho, tá? Sobre o Yin e o Yang. Então, é o primeiro capítulo. E aí eu vou mandar no grupo, tá? Esse livro depois para vocês, para quem não tem. Então, o equilíbrio do Yin Yang, ele não gera queixas, tá? Então, eu sei que meio-dia meu coração vai estar em excesso, eu sei que é normal sentir algumas coisas, eu sei que à noite é o outro meridiano, então é normal a gente estar em desequilíbrio. Então, já para esclarecer, quando vocês pegarem no pulso do paciente, naturalmente ele vai ter um ou dois desequilíbrios, tá? Se você conseguir equilibrar isso, perfeito, tá? Tá ótimo. Mas quando o paciente tem dois, três, quatro desequilíbrios, aí ele já vai ter um sintoma associado, tem que ter uma queixa, tá? Cinco, seis desequilíbrios, ele já está metade equilíbrio, metade desequilíbrio. Então o corpo dele já está tentando se manter em equilíbrio, tá? Então, observem essas queixas em relação aos pacientes, a quantidade de desequilíbrio que ele tem. Quanto menos desequilíbrio, melhor os potezinhos, né, se equilibrando, tirando a energia de onde tem muito, botando onde tem pouco, e tudo é mais fácil de resolver. Tá? E aí nós vamos ter a segunda situação, que é quando entra um desequilíbrio. Né? Então, enquanto está em equilíbrio, beleza. Porém, o que a gente entende? O excesso de yin pode gerar um excesso de yang, né? Desculpa, o excesso de yin pode gerar uma insuficiência de yang, ou a insuficiência do yin pode gerar um excesso de yang. E aí isso eles falam de calor, né? Excesso de calor, excesso de frio, né? E aí, quando a gente tem esses fatores, é muito importante a gente parar e observar o que está acontecendo com o meu paciente, né? Então, que momento ele está, o que ele está vivendo para apresentar isso. E aí nós vamos ter que
é fundamental a gente observar os sintomas e sempre tratar a energia em desequilíbrio, tá? Só que muitas vezes é muito difícil a gente entender. Não, mas o que está em desequilíbrio? Um exemplo, a inquietude. A inquietude é o quê? É yin ou yang. Aí a gente vai ter que ver o que está inquieto nessa pessoa. É a mão, quando você conversa com ela, você vai ver que o mental dela está bem. Então ela, não, eu só quero aquietar minha mão. Então, a energia dela está em equilíbrio. A física, o material dela está inquieto. E aí a gente vai dizer que é uma coisa material, é um problema yin. Segunda característica, um paciente com inquietude, onde você percebe a inquietude dele e quando você vai conversar, ele não para, ele não olha para você no olho, ele não conversa direito com você. Então, você vai ver que a mente dele também está inquieta. Então, é um aspecto Yin, porque é material, mas também é Yang. E muitas vezes é mais Yang, tá? Porque tem o comportamento, tem a qualidade de energia, tem os movimentos, então a gente percebe que pode ser mais Yang, tá? Outro exemplo, que estava aqui mesmo na aula, que a gente comentou, é diminuição do Yin e que vai fazer com que o paciente tenha insônia, tá? É aquele paciente que não consegue relaxar, que não consegue descansar, é aquele paciente que por algum motivo ele perdeu o sono, né? Ele está com alguma alteração e que pode ser metabólica, pode ser digestiva, pode ser de várias naturezas, mas que ele está diminuindo o yin e naturalmente aumenta o yang, tá? Isso aqui é a lei natural das coisas, tá? Então a gente tira de onde tem e bota em outro local. E isso pode ser natural até um determinado momento, tá? Por exemplo, eu vou defender meu doutorado e eu não vou dormir. Então eu vou desgastar o meu yin e vou colocar no meu yang, tá? Então eu vou lá, coloco o meu yin no yang. E aí eu vou passar uma noite sem dormir, outra noite, e eu vou aumentando meu yang até que isso vai ser cobrado, tá? Então, naturalmente isso acontece com todo mundo, tá? Então, foi noite de Natal, comi demais. Então, o yin e o yang vão estar sempre tentando se equilibrar, beleza? Isso é o que deveria acontecer sempre. Porém, pode acontecer de essa energia não entrar em equilíbrio. E aí é onde a gente acaba tendo desgaste, tá? E esse desgaste pode ser do yin ou pode ser um desgaste do yang, tá? Naturalmente, isso também pode acontecer, tá? Aqui já saiu, eu esqueci de botar a animação do slide. Então, nós vamos ter o comportamento de, se eu tenho normal, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Se eu tive um desgaste do yin sem que eu tenha um excesso do yang, tá? Então eu só baixei o meu yin, tá? E isso vai acontecer por quê? Porque eu não me alimentei bem, não adquiri energia yin e aí eu não tenho uma energia material, uma energia orgânica yin suficiente para manter o dia inteiro. Então eu vou baixar o meu yin e o meu yang mantém equilíbrio, tá? Então, eu vou ter alguns sintomas disso, tá? Diminuição do yin. Então, desculpa, aqui tá escrito yang, desculpa. Então, vamos levar aqui em consideração o que está escrito, tá? Então, digamos que eu tenho deficiência do yang, né? Então, no caso de uma deficiência do yang e do yin normal, o que eu teria? Um desgaste energético, seja por atividade física, seja por atividade mental, é aquela coisa de eu passar o dia sentado, eu não desgastei fisicamente, mas o meu mental está altamente consumido, tá? Resolvendo problema, resolvendo alguma prova, algum conteúdo. Então, o yang em excesso é a diminuição da energia, tá? Desculpa. O yang insuficiente é a diminuição de energia. E o yin insuficiente seria a diminuição dessa parte mais de descanso e orgânico e material, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Descobrir que o meu paciente está com uma alteração.
essa alteração aqui, tá? Que está circulada. Eu identifico que é deficiência de Yang. Como é que eu vou fazer essa identificação? Eu vou observar que ele tem um estado de desequilíbrio associado à energia de movimento, energia de ação, energia de fazer as coisas, tá? Então, eu vou ver que a deficiência dele é de fazer as coisas, apesar do yin estar em equilíbrio, ou seja, ele consegue dormir, ele consegue descansar, ele consegue realizar as coisas, mas quando vai para a energia yang, ele está com deficiência, tá? E aí, o que que a gente tem? O que que a gente deve fazer, tá? A gente deve vir aqui no slide anterior e o que tinha anotado era sempre tratar a energia em desequilíbrio, tá? Então, quem está em desequilíbrio nesse caso aqui, né, seria a energia yang, né? Então, nesse caso, a gente está com a energia yang em deficiência e a terapêutica vai ser tonificar a energia yang, tá? Então, se eu estou com deficiência de energia yang, eu devo tonificar a energia yang. Como? Com energia yang, tá? Tomar sol, praticar atividades físicas, alimentos mais picantes, alimentos mais energéticos, tá? Praticar atividades de raciocínio rápido, tá? Então, são jogos de raciocínio, caça-palavra, coisas assim, para o paciente colocar o yang dele em prática, tá? Cantar, dançar, fazer um exercício mais cardiorrespiratório, uma coisa que acelere o coração, produza calor e tonifique o yang dele, tá? Beleza? Então, sempre que a gente observar um desequilíbrio, eu tenho que saber qual a energia que está em desequilíbrio. É energia mais yin, de repouso e mais ligada à matéria, ou energia mais yang, de ação, ligado mais ao mental, emocional e energético, tá? Beleza? Tá todo mundo entendendo, pessoal, onde a gente está chegando? Beleza? Vou só pegar uma água aqui que eu deixei distante. Então, o que nós vamos ter? Num segundo momento, caso o paciente tenha, né, esse mesmo paciente ou um outro paciente, apresente um desequilíbrio de yin, de energia yin, tá? Quais os sintomas comuns vai apresentar uma pessoa com um desequilíbrio de energia yin? Eu acabei de falar. O que vocês acham? Uma pessoa com um desequilíbrio de energia yin, apesar da energia yang estar em equilíbrio, tá? Ela tem energia yang. O que ela vai apresentar? O que vocês acham? Uma pessoa com deficiência de energia yin. Um de cada vez, pessoal. Não tem pressa, não. Pode. Será que é porque eu silenciei todo mundo? Professor, Oi, tá me ouvindo? tô. Uma pessoa com desequilíbrio, né? Isso. Pode ser uma pessoa, assim, friorenta, assim, aquela pessoa que basta o tempo mudar, ela já está sentindo frio, pode ser? Bom. Ou os pés gelados, as mãos Isso aí. geladas. Bom, Rosa, é exatamente. Só que isso aí é a energia yin, né? O Sim, friorento, os pés gelados, é a energia yin. Só que essa pessoa estaria com deficiência dessa energia, tá? sim. Então ela já teria dificuldade. A Roberta falou agitação, tá? Beleza, Roberta. Essa agitação yin, quais características você diria que ela tem? Uma agitação sendo yin, porque a agitação também pode ser yang, né? Como seria essa agitação?
Beleza, beleza. Então seria uma coisa mais ligado a, a parte de não relaxar. Perfeito. Então, o princípio da energia aí é essa, tá? É o relaxamento, é o repouso. O não relaxar faz com que a pessoa desgaste a energia yin ou não tenha energia yin, tá? Exemplo muito comum: mulheres que se preocupam com os filhos, tá? Então, o carinho, o cuidado é yin, é uma energia yin. Então, mulheres que cuidam um dia, dois, três, quatro, cinco, ela vai gastando essa energia aí e ela não consegue mais repousar. Então, ela tem uma tendência, né? Quem já cuidou de algum idoso ou de alguma criança com algum problema sabe que basta 3 noites para a gente que a gente não dorme bem para a gente desgastar a energia aí. Então, a gente vai ter, mas assim, até o olho treme, a gente vai ter assim um desgaste físico e é aquela coisa de não conseguir nem dormir de tão cansado, tá? Então, a gente tem uma dificuldade de ter energia aí, tá? E apesar da energia yang tá tudo bem, né? Então a energia yang tá tudo bem. Só que a energia yin é que aí a pessoa diz: "Ah, eu não consigo descansar, eu não consigo relaxar", tá? E aí vem essa agitação, a inquietude, tá? Beleza? OK, pessoal? E aí vem a terapêutica. O que que vocês diriam que é a terapêutica? O que que eu preciso fazer nessa pessoa? Eu preciso da participação de vocês também. O que que vocês acham? Qual seria a terapêutica? Colocar música, a Roberta disse, banho relaxante, beleza. Aromaterapia, perfeito. Que aromas, Roberta, você colocaria para essa pessoa? Que ela está com indeficiência. Perfeito. Então tem que ser uma aromaterapia né? Porque ela tem que relaxar. Então não é, a gente não vai botar um capim-limão, não vamos botar um hortelã-pimenta, que são aromas yang, né? Então vão estimular o yang dela. Então o problema dela não é no yang, é no yin. Então ela precisa de uma lavanda, precisa de alguma coisa mais doce, né? Para ser mais relaxante, tá? Então, a propedêutica, a terapêutica que a gente vai ter, né, da avaliação e o tratamento que a gente vai fazer, é ajudar ela a relaxar. Então, é muito importante ela é, ter uma higiene do sono, aprender a relaxar para que o yin dela volte a atuar, né? Então, como é que você tenta dormir? Ah, eu durmo ouvindo música, que tipo de música, né? Então, eu durmo assistindo televisão, eu durmo com a luz acesa. Então, são estímulos que não ajudam o yin a surgir, tá? Então, cuidar da higiene do sono. A gente entende que a higiene do sono deve começar logo ao acordar. Porque as pessoas dizem, quando começar a higiene do sono? O mais cedo possível, né? Então, quanto é o mais cedo? Na hora que eu acordo. Então, o sol que eu pego de manhã já é uma higiene do sono para a noite. Então, eu estou estimulando o yang e o yang vai chamar o meu yin, tá? E agora, se eu acordo com preguiça, com tudo apagado, não quero acender luz, quero tomar um banho que seja, que não me desperte, eu quero, sabe, aquela coisa de eu me arrastar, eu estou trazendo a energia yin para o meu dia, que é para ser yang. Uma emoção yin, um comportamento yin, e quando é à noite, o meu yin já foi usado. Tá? Então, é isso, uma mudança da rotina, tá? Um comportamento de higiene do sono para ter energia yin. Alimento, o ideal é que sejam peixes, alimentos mais leves, né? Alimentos mais que sejam mais fáceis de ser digeridos.
Sementes escuras, né? A chia, algumas sementes que a gente tem, né? Gergelim preto, é melhor a gente colocar nos alimentos. Praticar alongamento e coisas que trabalham nossa matéria, a parte física, tá? Então, exercício de respiração, né? Acho que a Roberta falou, exercício de respiração, música, banho relaxante, tá? É, e aí, praticar a meditação e o silêncio é fundamental para tonificar o yin, tá? Então, pessoas que não praticam silêncio, que é todo o tempo yang, 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 pode até ser que estimule o yang e naturalmente vá gerando uma deficiência de yin, tá? Que é o natural. Um excesso de yang vai gerar uma deficiência de yin, né? Mas o yang pode estar normal e o yin em deficiência, tá? Então, só para ficar a dica, não é que o meu yang precisa estar em excesso para o meu yin estar insuficiente. Pode ser que eu esteja vivendo um dia bom, mas eu não estou sabendo relaxar, não estou sabendo trazer energia yin para minha vida. E a energia yin é aquilo que a gente falou, tá? É a energia mais feminina, é aquela coisa do relaxamento, do sono, do cuidado, e aonde é que está isso na vida do meu paciente, onde é que está isso na minha avaliação clínica, né? Então, saber como é que o meu paciente está dormindo, que horas ele dorme, o que que ele faz de atividade física, o que que ele come, para a gente saber se é o yang dele que está em excesso ou é o yin que está em insuficiência, tá? Beleza? E aí vem a nossa prática, que vai ser a terapêutica importante. Uma coisa é eu tonificar o yin, né? Outra coisa é tonificar o yang, tá? Do paciente. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem para falar hoje. A segunda parte mais importante, tá? De propedêutica, desculpa, de terapia, é que isso aqui era como as doenças evoluíam antigamente, tá? No tempo da medicina chinesa clássica, no tempo em que não tinha energia elétrica, onde as pessoas não tinham uma rotina como nós temos hoje, né? Então, agora, 9 horas da noite, já era para estar todo mundo se ajeitando para dormir, né? Porque o sol já faz tempo que ele se pôs, já está com mais de 3 horas, 2, 3 horas que ele se pôs, e aí a gente já tem que estar com energia yang descendo e energia yin subindo, né? Então isso deveria ser o natural. Porém, hoje com a energia elétrica, com a mudança dos hábitos, observou-se que nós temos alguns desequilíbrios, tá? Então, com a mudança dos hábitos, hoje podemos observar os desequilíbrios de excesso dessas energias que já não é tão natural, tá? Então, o que que a gente vai ter? Um excesso de energia yin, né? Então, a energia yang estando estável e a energia yin subindo, tá? Através de alguns comportamentos que nós temos. E também a energia yin estável e a energia yang em excesso, tá? E aí, aqui eu vou precisar realmente da participação de vocês, tá? Para a gente estar conversando. Queixas de uma pessoa agora com excesso de energia yin. O que que vocês diriam que essa pessoa tem? Uma pessoa que tem excesso de energia yin. Lembrando, aquela energia feminina, energia do repouso, energia do descanso. O que que nós teríamos? Acho que só a Roberta fala. Alguém? Eu tinha que fazer um quebra-gelo antes, né? Assim, aquela coisa de fazer vocês passar vergonha para ninguém ter mais vergonha, né? Então, a Roberta falou, né? Sonolência, Depressão, quadro de depressão, né, professor, também. Quadro isso. depressivo, obesidade, ganho de peso. Acho que também
muita umidade. Uhum. Perfeito. Acho que É é isso isso. mesmo. Perfeito, Ana Maria. É isso mesmo. É isso que a gente vai observar nas pessoas. O ganho de peso, né? Que pode ser por umidade, pode ser por questão de retenção de líquido, e aí a gente vai ter o acúmulo de energia yin, né? Então, a parte material, a gente vai perceber que ela não circula a energia, e a matéria vai ficar como se fosse entumecida, tá? Acúmulo de energia ali, tá? E aí a gente, no nosso corpo, o que faz economizar energia é gordura, né? Então, vocês falaram aí sobre sonolência, desânimo, letargia, perfeito, tá? Fadiga, né? Infertilidade, perfeito, Sônia. A energia Yin é o que faz com que a gente tenha matéria suficiente para nós e para gerar uma nova vida, né? Então, a energia Yin na mulher é fundamental. Não pode estar em excesso, também não pode estar em insuficiência, tá? Mas naturalmente a mulher tem excesso de energia Yin. Aí a Rosário falou, pés frios, né? Então, o frio é yin, o excesso de frio é yin, né? E aí o excesso de frio na parte yin do corpo. E aí a gente vai tendo essa característica do yin, né? Então, o yin na mulher é o frio na mulher, a parte yin do corpo da mulher é a parte, né, bexiga, útero, que é a parte mais interna, e a parte mais baixa são os pés. Então, por isso que a gente associa o útero frio aos pés frios, né? Então, tem essa síndrome de quem trabalha com fertilidade, da síndrome dos pés frios, né? Que é o útero frio. Então, a parte mais in do nosso corpo é o órgão mais in, é a bexiga, e no caso da mulher, o útero, né? E que ainda fica, né, ali, e os pés, tá? Então, é o in do in. Perfeito, perfeito o que vocês falaram, tá? E aí a Bárbara falou também sem energia, o metabolismo lento e que isso vai causar a questão da retenção de líquido e da obesidade, tá? E aí vem fatores hormonais, mas até aqui, beleza, pessoal? É muito importante a gente ver isso, o que que o nosso paciente tem, será que é excesso de yin ou é insuficiência de yin, tá? Então, assim, não é porque o meu paciente é obeso que ele tem excesso de yang. Não, pode ser excesso de yin também, dependendo do excesso, de como está. Então, o meu pé está inchado. É excesso de yin ou excesso de yang? Eu tenho que ver como é que é esse inchaço, né? É um inchaço por uma torção e gerou um edema que está com calor, com É inflamação yang. no sangue, aí vai ser característica de yang, né? Então, um pé inchado pode ser yang, mas aquele pé de elefantíase que está com cheio de líquido, tá frio, tá morto, né, para o nosso corpo, ele perdeu a função dele, então ele está muito yin, tá? Então, um pé inchado pode ser yin, pode ser yang. E aí cabe nós, terapeuta, entender essas características, tá? Beleza? Professor Então, dentro. Alexandre, Oi. no caso da obesidade, por exemplo, né, aquele obeso mais molão, pálido, né, que normalmente ele tem aquela suadeira fria, ele é mais Sim, yin do que yang, bem mais yin. né? E aquele É. avermelhado, de uma gordura mais endurecida, com sudorese, mas um sudorese mais quente, ele seria yang. Isso, perfeito, 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 tá? Geralmente ele é obeso, mas ele tem muito músculo, né? Então geralmente é mais agitado, geralmente é aqueles caras que vendem carro, sabe? Sabe assim, é o tipo que me vem assim, o biotipo é aqueles caras que vendem carro, que fala muito, que é agitado, que é gordo, que come mal, que faz tudo. Ele é muito yang, tá? Então, nos quadrinhos, né, a gente tem um bafo, né, na turma lá do Mickey, tem um bafo Ele que é ele é yang. vendedor de carro, ele é grandão, tem um papão, e ele é até visto como o bruto, porque ele é muito yang, tá? É isso mesmo que você falou, tá? Entendi. Beleza? Então, e aí eu quero, assim, já provocando um pouco mais, qual seria
o maior extremo disso, tá? Seria mulher, ou pode ser um homem também, que é muito yin, tá? No inverno, que é muito yin, e com desgaste do yin, tá? Então, uma mulher ou um homem muito yin, ou seja, um homem que está muito velho, ou um homem que é muito depressivo, ou um homem que é muito calado, né? Muito yin. Chega lá no meio do ano, que é aqui no nosso hemisfério é o inverno, né? Mês de junho, julho é o pico do inverno. E aí o cara tem excesso de yin, tá? E aí, qual é o órgão mais yin que nós temos dos órgãos da medicina chinesa? Vocês lembram qual é o órgão? A bexiga? É a bexiga e o rim. Perfeito, tá? Então, assim, o rim é o considerado o mais yin, né? Então, assim, a bexiga, anatomicamente, é o mais yin junto com o fígado. Então, o fígado, desculpa, o rim é o órgão que é acessado por trás, tá? Então, ele é mais yin, ele fica mais atrás e a bexiga é o mais baixa, é o órgão mais baixo, tá? E na mulher vai ter o útero também. Então, os órgãos mais yin que nós temos é o rim e a bexiga. E eles vão ter mais energia yin, né? Excesso de yin no inverno. Então, eles têm uma tendência a esfriar mais. E se a gente não tiver o yang para equilibrar, ele pode gerar um problema, tá? Então, a gente vai ter excesso de yin no inverno e principalmente à noite, tá? Então, assim, eu trabalho com essa parte de fertilidade, estou acompanhando algum pessoal, e geralmente a nossa preocupação é o mês de julho, é quando mais tem dificuldade de dar certo as fertilizações in vitro, né? Aí o que acontece? Em setembro começa a primavera, né? De agosto para setembro, setembro é o pico, e em agosto já vai melhorando, já vem a primavera e tudo melhora. Então tudo que estava acumulado no inverno, no yin, começa a florir. Então é onde a gente tem as flores abrochando, o ovário desenvolve mais, então é a época mais fértil na natureza, tá? E aí a gente vai ter o setembro sendo a época de melhor desenvolvimento da energia que estava Yin para Yang, tá? E aí a gente vai tendo essa mudança. Fundamental a gente observar essa época, tá? Beleza? Professor, Oi. professor, só esclarecer assim, uma dúvida, um Sim, raciocínio que apareceu para mim agora. É, porque eu trabalho muito com mulheres, né? sim, Gestantes, sim. puérperas e tal, no hospital. Trabalhava, né? Sim. E assim, pensando agora nessa relação, o rim é o órgão mais yin, né? O rim e a bexiga tem essa relação, mas o rim principalmente por ser o órgão mais yin. E a mulher, quando está gestante, ela tem a necessidade de usar muito essa energia yin para a, a para manter, para Sim. nutrir, suprir esse processo da fertilização, da gestação, né? Sim. Isso teria alguma relação com o fato da alta ocorrência de infecção renal em mulheres gestantes? Infecções Tem. renais, que as Urinária. mulheres têm, isso, infecção Uhum. urinária, Perfeito. há muitas mulheres desenvolvendo pedra no rins, aí tendo que fazer a posição de duplo J para poder tirar as pedras e tal, Uhum. dificuldades urinárias. Existe essa relação por sobrecarregar a necessidade de absorver essa energia para o útero e acabar deixando deficiente o principal órgão do Sim. organismo da mulher. Perfeito, Tá perfeito. correta essa relação Perfeito. mesmo? E é tão perfeito isso que geralmente as mulheres vão ter dor lombar, que é onde tem, né, essa questão da energia do yin e do rim, né? É o Ming Men, que fica lá na quarta vértebra lombar.
vai ter os pés com edema, que é a retenção de líquido, que também é característico do elemento água, né? O excesso de Yin, perfeito. E aí, assim, pode ter excesso, pode ter insuficiência, né? E aí a gente vai observar isso, tá? Que aí isso que você falou, o corpo vai tentar manter para o bebê essa energia Yin, e a mulher vai estar em constante desequilíbrio. Então tem uma bagunça hormonal muito grande e que cabe a Uhum. nós, acupunturista, ter esse olhar aí que você fez, né? Saber se a mulher está perdendo muita energia do rim, será que ela está acumulando, será o que está acontecendo, tá? Para a gente ter uma prática bem legal. Perfeito, você observou. E, e até a questão das mulheres que desenvolvem quadros patológicos, por exemplo, de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, o órgão que primeiro sofre, né, e que causa uma necessidade de visão mais apurada dos médicos, da equipe médica, é o rim, Sim, né? É tanto que as mulheres que têm pré-eclâmpsia ou alterações de PA e tal na gestação, causados pela gestação, elas vão apresentar alteração no funcionamento do rim. sim, Então, assim, é o que é mais monitorado. Aí, vendo isso, percebendo isso que você falou, né, sobre a questão do rim ser o órgão mais in, me veio esse link, sim, essa sim, ligação, né? perfeito. Obrigada, professor. Aham. E ontem mesmo eu atendi uma mulher que ela está gestante e está com esse problema renal. Profissão dela, educadora física, tá? Ou seja, ela usa muito energia imaterial, mas com característica mais yang, né? Então ela tem uma arena de beach tênis, ela é treinadora de beach tênis, então ela faz muito esforço. E aí ela estava com essa queixa renal. Se ela não tivesse, tudo bem, para mim estava ótimo. Então tem outras aqui que são educadoras físicas que fazem crossfit grávidas, se tá tudo bem, tá ótimo, mas quando a gente vê uma deficiência no rim ou na bexiga, no período gestacional, a gente já se preocupa um pouco, né? Porque a gente sabe que é como você falou, o corpo já está tirando a energia dele para mandar para o bebê, tá? E o corpo já está sofrendo alguma coisa. E beleza? Então, assim, teria muita coisa para a gente conversar sobre isso, mas é muito legal, tá? Quando a gente observa e saber o que fazer, né? Que é o que a gente vai já falar. Mas antes da gente tomar a decisão terapêutica, né? Quais as queixas de uma pessoa com excesso de yang? Excesso de yang. Energia yang é a energia do movimento, a energia mais masculina, a energia de ação. O A que vocês acham? irritabilidade, acho que a pessoa verborrágica, é, Verborrágica, legal, né? ele tá botando aí as dores de cabeça, né? Sim, Aí, no caso, eu acredito que essas dores teriam que ser, não sei, né? Aquelas dores mais intensas e que aparecem como latejantes. Acredito que perfeito. seria mais yang do que yin, né? É a característica é essa, perfeito, você falou. A dor de cabeça tende a ser mais latejante, porque geralmente tem a ver com o aumento da pressão, é uma Uhum, dor de cabeça mais ligada à ação, a movimento e também à energia de pensamento, né? Então, é aquela uhum. coisa de uma sobrecarga da energia yang, perfeito. Eu acho que espasmo também, pelo aumento de contratividade muscular. Uhum. Sim, sim, sim. Perfeito, tá? Então, o excesso de agitação, tanto física como mental, né? E aí a gente vai ter algumas queixas muito comum que a gente tem, tá? Dentro disso aí que vocês falaram. Por exemplo, o excesso de yin vai gerar mais preguiça, mais sonolência e o paciente vai ter mais procrastinação, tá? Que é ele não conseguir fazer, porque ele tem o yang, ele sabe fazer, ele pode fazer, mas o yin puxa ele para a preguiça, para o parado, para o repouso, para o silêncio. Então ele tem uma tendência a deixar para depois, sabe?
aquela coisa de, eu vou me atrasar com calma, eu vou fazer depois, eu vou... E aí tende a pular do yin para o yang, tá? Então, o excesso de yin pula para o yang, tá? Ou seja, não é uma coisa de transformar o acordar e o fazer, é o pular da cama e já fazer, tá? Então, o excesso de yin, a sonolência, a retenção, como vocês falaram, né? O frio, a depressão também falaram. Então, tudo isso é um excesso de yin. E o excesso de yang vai gerar essa questão da ansiedade, da agitação, da tensão. Aí a tensão pode ser muscular, pode ser tensão na cabeça, pode ser uma tensão, é acúmulo de energia, tá? Pode ser uma tensão em qualquer local do corpo, pensamentos acelerados, como alguém falou aí, acho que não sei se foi a Roberta, né? Déficit a Diana, né? A questão do raciocínio lógico, porque o paciente vai pensar muito, pensar agitado, e aí essa característica de excesso, tá? E aí, Professor, oi. desculpa. Essa questão da procrastinação, porque, por exemplo, a gente viu que acho que a vesícula que ela faz com que a gente execute, Sim, né? Aí, no caso aqui, ela está com excesso de yin. Eu teria, no caso aqui, né, pensando no elemento, esse fígado estaria em excesso e aí ele prejudica a energia da vesícula, fazendo com que a pessoa não consiga realizar ou não, entendeu? isso, entendi. Geralmente é o baço pâncreas. E pensei também no baço, né? Aí geralmente é uma contradominância, é o pensar, pensar, pensar e atrapalha o fazer. É aquela coisa da pessoa que sabe o que tem que fazer, pensa, planeja, tal, mas não executa, Então tá? não seria da acoplado, seria da contaminância. Isso, mas pode ser, teu raciocínio também está certo. A pessoa que tem muita criatividade e não coloca em prática, mas geralmente a criatividade, o fígado tende a acompanhar a vesícula e a vesícula acompanhar o fígado, mas a gente só sabe que está sendo atingido a vesícula, tá? Mas Uhum. perfeito o teu raciocínio, a gente entende isso mesmo, tá? Então a procrastinação é não tomar uma decisão, né? Não iniciar, e pode ser do fígado que não está se conectando, pode ser o baço pâncreas que está contradominando, tá? E pode ser também o rim que é insuficiente. Então a mãe nutre o filho, né? Então a bexiga e o rim vão nutrir a vesícula e o fígado. E pode ser que a minha vontade, missão que está no rim, o propósito de vida, não foi suficiente para eu tomar uma decisão. Tá? É aquela coisa de, sabe quando a pessoa espera a música perfeita para chamar a outra para dançar? Então, assim, eu tenho vontade, mas não é o suficiente. E o outro que já chega com vontade vai lá e chama e toma a decisão. Tá? Então, o rim traz essa questão da vontade, do propósito, e a vesícula vai lá e executa, tá? Junto com o fígado. Perfeito. Aí a gente vai falar sobre, assim, a gente vai falar sobre cada um, né? A gente vai ter os encontros aí para falar dos órgãos e vísceras. Legal. Professor, Oi. então no caso da dominância, né, mãe e filho, seriam, no caso, um rim deficiente que não estimula a vesícula, né? Já no caso da contradominância do baço, o baço teria que estar em excesso para Sim, impedir que a vesícula agisse, né? sim, perfeito, perfeito. Então é Pensamento aquela é coisa de esse. pensar muito e Uhum, não tomar decisão. Tá? certo. Perfeito. Legal? E aí vem, identifiquei a insuficiência de yin, que é a pessoa que não dorme, não descansa, não repousa, não tem o yin pronto. Aí a gente falou, o que que faz? Nós vamos higiene do sono, aromaterapia, coisas yin, né? Então, alimentos yin, práticas yin, de exercício respiratório, meditação, e na deficiência do yang, nós vamos colocar o yang. Então, a gente sempre vai agir em quem está em excesso, né? Ou insuficiente, tá? Nesse caso agora que a gente está falando, os excessos, né? Então, o excesso de yin, que é o excesso de sono, de parado, de relaxamento, a gente vai ter que observar isso no paciente. É preguiçoso, é sonolento, demora a acordar,
como é que você acorda de manhã. Então a gente vai vendo se ele não tem uma procrastinação, uma vida de preguiça, tá? E aí eu trago o início desse slide. Foi uma mudança de hábito que hoje nós podemos observar esses desequilíbrios. Então, antigamente não tinha muito isso. Claro, tinha uma pessoa com preguiça, tinha uma pessoa gordinho, mas eles tinham um propósito, tinham uma educação, tinham uma rotina de trabalhar, de executar, que hoje a gente fugiu por conta dessa nossa facilidade de energia, de trabalho, né? Então, antes, não, há muito tempo atrás, lá na China, eles não tinham essa situação, tá? E excesso de yang, né, que seria agitação, ansiedade, tensão, tudo isso também era trabalhado, tá? Então, era difícil ver alguém com excesso de yang, excesso de yin, né? Ou seja, uma pessoa preguiçosa, depressiva, porque era muito trabalhado esse yang, mas claro, possivelmente tinha pessoas com esses excessos também, tá? E aí vem a nossa terapêutica, né? O que nós vamos fazer? Deixa eu passar aqui, ver se tem aqui. Terapêutica. O que fazer uma pessoa, né, que seria para sedar o yin? O que fazer para sedar o yin que está em excesso? O que vocês acham? Lembrando, o yin é o relaxamento, é a preguiça, é o repouso, é o frio. O que eu posso fazer para sedar o yin que está em excesso? Tomar sol. Tomar sol estimula o yang, né? E aí isso vai ajudar, mas a gente vai estar mexendo no yang. Ah, sim. Mas tá certo, tá certo. Já ajuda. É, não. Para sedar o yin. É tão estranho, né? Porque até os textos, poucos falam isso. Eles não dizem de sedar o yin do paciente, porque o yin está em excesso, né? A Sônia falou escalda-pés. É uma forma de o yin está em excesso, os pés estão frios e eu vou sedar o yin. Então eu tenho que agir no yin, né? Então o escalda-pés vai agir no yin, diminuindo aquele frio naquele local, tá? Perfeito. Então é uma das principais técnicas, tá? É o principal recomendado para sedar o yin que está em excesso. Então o paciente que está debilitado, sonolento, sintoma de gripe, tá? Então a gente fica lento, preguiçoso, com coriza, então a umidade vem saindo pelos poros, o catarro, né, que é a questão mais in, então a gente tem temor ao frio, né? Então a gente fica se tremendo, é um excesso de in. E aí para sedar isso, o escalda-pés é o ideal, tá? Aí alguém, não sei se foi, acho que foi a Diana, foi a Roberto, falou em pegar sol, né? Perfeito, tá? E aí a gente vai ter que agir onde está o yin, tá? Beleza? Alguém acha mais alguma coisa? O que a gente pode fazer para diminuir essa procrastinação, preguiça, o frio? O frio tá aí. O frio escalda pés, né? Chá, beleza, chá, né? Então, um chá pode ajudar. Então, um chá que diminua essa característica yin, tá? Então, um chá mais yang, né? Então, a gente acaba agindo mais no yang, né? Uma sopa quente, beleza? E o paciente de hoje, tá? Então, a nossa intenção da nossa mentoria é hoje o que que a gente pode fazer para o nosso paciente com esse nosso olhar de saber que o problema dele está no yin, no excesso de energia yin, excesso de energia material, né? Então, possivelmente a questão do alimento dele, a gente tem que agir, como vocês falaram, e a questão do frio, né? Do frio, evitar comer perfeito. Então, evitar comer a questão de frituras, coisas que são in, né? Então, coisas que têm a matéria fria, né? Então, é o que a gente diz, comer coisas mortas, então, que é a energia yin, né? Então, a energia yang é coisas mais vivas, coisas mais que tem mais energia, tá? Beleza. Se espremer, sai mais alguma coisa? Diana, beleza? Tem gente que tá caladinho aí. Sonha.
E aí, Vivian? A Vivian lá é de Flores do Piauí. Uma pessoa está com excesso de preguiça, excesso de sonolência, digamos que é a Tatá. Tatá está iniciando, né, fazer uma caminhada, né? Então a caminhada é uma prática mais yang, mas também mobiliza a energia yin, tá? Então ela pode ser, tá? Uma caminhada, um exercício. A Roberta falou na moxa. A moxa é também uma das principais coisas que a gente faz, tá? Para sedar o yin. Então, onde tem yin, a gente vai sedando, tá? Isso, tonificar o rim 1, tá? E aí o rim 1 é o ponto mais yin do corpo, né? Enquanto o VG20 é o mais yang, né? A reunião dos 100 meridianos, a reunião dos yang vão para o VG20. E o rim 1 é o encontro dos yin, tá? Então, desculpa, baço pâncreas 6 é onde se encontram os yin do pé, né? Os yin da perna, o rim, o fígado e o baço pâncreas se reúnem no ponto BP6, ali pertinho do rim 9. Aí o que acontece? A gente pede que o paciente faça escalda-pés até o rim, até o BP6. Tá? Então a gente pede para ele, ó, coloque até 4 dedinhos acima do maléolo, é onde a água tem que ir, porque tem que massagear ali, tem que chegar até o BP6, tá? Perfeito, perfeito, tá? Então o que é que eu coloquei aqui para vocês? Né? Então, vou passar logo aqui, depois a gente fala do Yang. Principal vai ser mexer na rotina do paciente, tá? E aí entra tudo isso que vocês falaram, pegar sol, fazer uma caminhada, tá? Então, o principal dele vai ser mexer na rotina, tá? Então, nós vamos ter que fazer uma agenda para esse paciente. Ó, você vai acordar esse horário, vai fazer essa atividade, você vai fazer essa prática antes de dormir, porque o sono é in. E aí ele não pode ter um sono que seja em excesso. Então, antes de dormir, tome um banho, faça o escaldapés, o seu sono vai ser melhor. Então, assim, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, para você acordar bem. Tá? Então, quando for de manhã, pegue sol, faça uma caminhada. Então, a gente vai tirar esse excesso de yin dele. Perfeito que vocês falaram, tá? Beleza? E agir sobre esses horários, né? E aí entra essa questão da alimentação, né? Que vocês falaram. Então, tirar alimentos in, né? Tudo que seja in, beleza? E isso já vai mobilizar a energia dele. E energia in é energia parada, energia de descanso, energia de repouso, tá? Então, é justamente isso que a gente vai fazer. E a terapêutica de excesso de yang? O que vocês acham que o paciente com excesso de yang que tem ansiedade, agitação, calor, pode ter dor de cabeça. Qual seria a prática terapêutica? Pra... Aqui está errado, tá? Seria sedar o yang, tá? No caso de excesso de yang, então, deixa eu só organizar bem aqui esse slide. O que vocês acham, pessoal? Só refugir aqui.
Então, o que que nós vamos ter, pessoal? No excesso de Yang, nós vamos sedar o Yang. E aí vocês falaram, né? Mexer na rotina também, evitar alimentos quentes, né? Perfeito, perfeito. A raciocínio é esse, sonho, perfeito, né? Então a gente vai ter que eliminar, sedar, né? Tudo que tem de Yang. E aí vocês falaram sobre a caminhada, né? A meditação, que a meditação é energia de repouso, né? Então seria desacelerar ele. A gente pode praticar a meditação, que é uma prática Yin, né? Então isso já vai diminuir o Yang. Aí o nosso foco é retirar o Yang, né? Então a terapêutica vai ser sempre sedar, eliminar aquilo que traz energia Yang para ele, tá? E aí o principal é a alimentação e a rotina, né? Então, o que que você come? Ah, eu como muita batata frita, fritura, refrigerante. Então, são coisas que têm um pico de ação, ele queima rápido, mas também tem um vazio muito rápido. E aí a tendência é o paciente querer comer sempre, tá? E aí é um alimento que é yang, né? Mas que a característica dele acaba sendo muito yin por ser um alimento que queima rápido, tá? Então ele queima muito rápido e o paciente tende a a, é, é, aqueles alimentos sem que ele aproveite no metabolismo, na sua digestão, tá? Então a gente vai tirar tudo que é alimento yang, os picantes, os salgados, os quentes, né? Então, tudo que é excesso de energia para ele, a gente vai retirar, tá? Então, a, na nossa prática, nós vamos ter que retirar todos os estímulos yang. Ah, mas eu gosto de tomar energético e aí eu vou para a academia 10 horas da noite e aí quando eu chego eu ainda vou fazer um trabalho e ainda vou gravar aula e eu ainda vou fazer alguma coisa e aí vai dormir 2 horas da manhã, tá? Então, tudo isso faz um desequilíbrio, um excesso de energia yang, tá? Para onde vai a energia yang, tá? O que que vocês acham? A gente falou da energia yin. Qual é o órgão mais yang que nós temos? O que que vocês acham? Fernando, ainda não te ouvi. Você ainda está por aí? Zumira. Qual o alimento, desculpa, qual é o órgão mais yang? Diana disse que é o coração, a Sônia disse que é o coração, a Nath também, o cérebro. Perfeito, a Nath. Né? Então, perfeito. Tá? Do Zangfu, o órgão mais yang é o coração, tá? E no nosso corpo, o órgão mais yang é o cérebro, tá? Perfeito aí o que vocês comentaram, tá? Então, é o órgão ligado ao fogo, né? Então, o fogo é dos alimentos, dos elementos, é o mais yang, que está ligado ao verão, que é o que é mais yang, tá? Então, o coração é o órgão mais yang e ele é quem nutre o cérebro, né? Junto lá com o fígado e a vesícula biliar, tá? Então, o coração conecta ao cérebro e aí é o Shen, né? O espírito, a mente da pessoa vai estar lá no cérebro, perfeito, tá? Então, a gente, quando for falar lá sobre os órgãos, a gente vai estar lembrando dessa aula aqui, tá? A gente tem que pensar o que que eu vou fazer para equilibrar o meu coração, né? Porque ele é o órgão mais yang, tá? Então, o yang do yang acontece quando, né? Acontece principalmente no verão, e aí a gente vai ter pessoas que têm mais yang, né? Pessoas mais elemento fogo, pessoas que têm mais problemas cardíacos, sofrendo no verão e principalmente ao meio-dia, tá? Então é fundamental a gente identificar isso no nosso cliente, saber que o desequilíbrio dele é no yang, né? Então, e esse yang vai afetar quem? O meu coração, e esse coração vai sofrer mais principalmente ao meio-dia. Então, eu tenho que tirar essas práticas de atividade ao meio-dia e, principalmente, deixar o meu coração descansar no horário de descanso dele, que seria à meia-noite, né?
Então, o yin e yang é isso mais refinado, tá? Então, eu entender aonde é que está o meu yin, principalmente no rim, na bexiga. E ele vai aumentar quando? No inverno, tá? E ele vai diminuir quando? No verão, tá? O meu yang vai estar onde? No coração. Vai aumentar quando? No verão. E ele vai diminuir quando? No inverno, tá? E aí eu vou entendendo como agir nesse meu paciente, identificando qual as queixas que ele tem e qual a terapêutica que eu vou fazer, tá? Porque pode ser que eu receba um paciente agora, nós estamos no verão, atendendo um paciente com insuficiência renal, problema renal, e a gente vê ele com deficiência de yin. Opa, se ele está com deficiência de yin, o yin está no rim, a gente está no verão, que é o mínimo do yin, e ele ainda está com deficiência nesse órgão, né? E aí a gente vai ter que agir tonificando o yin desse paciente, que é o que a gente falou no slide anterior, né? Então, é muito importante a gente saber identificar isso, tá? E aí, o que que eu propus para vocês? Eu vou passar uma atividade, tá? Para a gente estar fazendo em cima disso que a gente está conversando, tá? Se eu sei que o meu paciente está com uma insuficiência cardíaca e ele tem uma deficiência do yang, ele tem muita propensão a sofrer lá no inverno, né? Então, se ele tem deficiência cardíaca, que é onde mora o yang, e uma deficiência de Yang, no inverno é onde ele vai ter mais facilidade de adoecer, né? E o contrário também, quando eu tenho um excesso de Yang e o meu paciente tem excesso de coração, pressão alta, ansiedade, o fogo lá em cima, e aí eu chego no verão, eu posso ter um excesso do Yang, e eu vou ter que ter uma propedêutica, né? Desculpa, uma terapêutica de sedar o yang desse paciente, tá? E sedar o yang é aquilo que vocês falaram nos slides anteriores, né? Então, sedar o yang... Ah, é aqui. Sedar o yang, para sedar o yang, eu tenho que agir retirar os estímulos yang dele, então, diminui a academia, diminui o excesso de trabalho, tira férias, né? Então eu tenho que colocar o yin nesse excesso de yang, né? Então precisa tirar férias, né? A Sônia aí vai entrar de férias agora para diminuir o yang. E aí eu tenho que colocar yin nesse paciente, regular a alimentação, regular a rotina, perfeito isso que vocês falaram, tá? Então é essa atividadezinha que a gente vai estar passando para vocês, para estar massificando, tá? Esses slides a gente vai estar também passando lá no grupo para vocês. E a parte teórica de tudo isso que eu falei, eu peguei, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu peguei do livro do Imperador Amarelo, né? Tá ali do lado. Eu peguei desse tudo aqui, da Elizabeth Rochard, tá? É o livro, acho que é o último dela, tudo aqui, né? Que é sobre o Yin e Yang, 5 elementos nos textos clássicos chineses, né? E aí ele traz a mesma coisa que tem lá no Imperador Amarelo, o macro e o microcosmo, que é a mudança da energia, né? Que fala bastante sobre essa questão da mudança de energia e do Yin e do Yang, né? Então ele fala bastante sobre a teoria do Yin e do Yang, como vai mudando, né? Então ele fala muito legal esse livrozinho aqui. E o outro da Elizabeth Rochard, que é os 101 conceitos da medicina tradicional chinesa, tá? E aí peguei uma parte do quinto e do oitavo capítulo do Suen, né? Que foi a base dessa nossa aula, desse nosso encontro, né? Beleza até aqui? A Bárbara está perguntando se a gravação vai ser colocada no grupo também. Eu acredito que sim, tá? Quando parar, eu vou baixar, né? Vou estar passando para vocês. E se eu não conseguir, eu mando por e-mail de cada um. Eu vou pedir o e-mail. Se não, eu vou montar um e-mail, né, para todo mundo, um e-mail que aí vocês vão lá e acessam. Ou eu vou colocar na plataforma, tá? Eu vou dar acesso para vocês entrarem lá na plataforma. Quem não entrou lá na Eduz, eu vou colocar lá na Eduz e ficar salvo lá para todo mundo ter acesso, tá bom?
que muita gente, principalmente lá de Fortaleza, passou na maquininha, né, no cartão, aqui em Teresina também, mas eu vou ver se eu consigo lá colocar na Eduz e passo uma senha para vocês, tá? Mas todo mundo vai ter acesso a essas gravações, né? E colocar o nome sim, vou colocar o nome dos livros, tá? A referência, tudo direitinho. Vai estar aqui no slide também, tá? Caso vocês precisem. Mas a nossa intenção era essa, era voltar os preceitos, os conceitos da medicina tradicional chinesa para a nossa prática, tá? Porque fica só aquela coisa do yin e yang, frio e calor, dia e noite, homem e mulher, alto e baixo, dentro e fora, superficial e profundo, mas a gente tem que entender, identificar isso no nosso cliente e principal é identificar o que que eu vou fazer a partir disso, né? Que eu identifiquei no meu cliente. Então, fica aí essa parte, né? De tomada de decisões, tá? Então, eu vou agir na atividade ou é no relaxamento? Eu vou agir no yin ou no yang, né? Então, é muito importante porque isso vai trazer a energia yang que eu quero para tonificar um certo órgão ou vai trazer a energia yin que eu preciso para sedar um certo local, tá? Então, não adianta eu querer sedar um fígado num paciente que toma energético todo dia para ir malhar e é atleta e ainda está sendo pai agora e aí está cheio de energia e eu querendo sedar com agulhinha, tá? Então, eu tenho que agir lá no que realmente ceda o yang, né? Que a gente acabou de falar, que é retirar os estímulos yang. Já que você vai ser pai, já que você é atleta, pensa só em trabalhar mais, em ganhar mais dinheiro, em correr, a gente tem que regular a alimentação, tá? E o ideal é você cuidar dessa energia yang, porque a energia yang vai se tornar energia yin. E como é que ela se torna? É o excesso de estresse vai deixar o paciente cair. E aí ele vem numa gripe, vem num derrame, vem num problema. Quanto maior o yang, maior a queda e aí vai deixar um yin, tá? Então, o paciente que é muito yang, ele pode ter um AVC e fica acamado, tá? Então, nossa preocupação é com o excesso de yang e com a insuficiência do yin, tá? Então, o yin já é para baixo e aí quando a gente tem essa questão do excesso, da insuficiência de energia yin, a gente tem a diminuição da matéria, tem a diminuição do relaxamento, a diminuição do repouso, a diminuição do sono, e aí a gente vai perdendo a nossa capacidade de ter o yin e de gerar o yang, né? Então, é o resumo de tudo isso que a gente falou hoje, tá? Beleza, até aqui, pessoal? Tranquilo? Beleza, passa rápido, né? Então, essa é a nossa proposta, tá? Para não ficar muito longo e a gente conversar demais, tá? Vou estar passando tudo isso aqui para vocês e aí eu fico aberto para qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer coisa que a gente possa estar melhorando, né? Desculpa o atraso, foi realmente essa questão do computador e eu já previa isso, mas voltado para a internet, que a internet aqui nossa é muito ruim. Eu já botei duas internets para não ter problema, mas aí o computador eu consegui sanar ali ligeirinho, tá? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Não, beleza? Todo mundo? Pessoal, pois eu vou estar salvando o encontro, tá? E vou estar mandando lá no grupo para a gente estar conversando, tá? E vou passar essa atividadezinha para ficar praticando sobre a questão dos sintomas e o que fazer em relação a excesso e insuficiência de cada situação, tá? Beleza? Tranquilo? Tá bom, beleza. Obrigada, professor. Diana, alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, deixa eu Não, perguntar uma só coisa. agradecendo mesmo. Só agradecendo mesmo. Obrigado. Algumas pessoas comentaram sobre a questão de não poder toda quarta-feira, tá? Mas a gente vai sempre fazer isso, tá? Vamos deixar bem explicado, vamos salvar e vamos estar passando para vocês, tá? Então, caso alguém não possa, fique tranquilo que a gente vai estar fazendo vai estar salvando, tá? Beleza? Pois obrigado.
Bom ver vocês, tá? Até Obrigada, mais. professor. Boa noite, gente. Até Até mais, mais. Vamos até tentar mais. reduzir a energia yang agora, né? Esse horário. É, verdade. Colocar os pés aqui de molho na água É, quente, para ver se namorar e ajuda. botar os pés de molho, né? Pois é, reduzir o yang. Boa noite. Boa noite, pessoal.